Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Vilma, mais uma aula aqui com vocês, hoje de História. Vamos ver um pouquinho aí que quer nos mostrar hoje a história, né? E aí, vocês, como estão com o estudo? Já resolveram? Já enviaram para o professor? Os desafios são pequenos, as atividades tenho certeza que o professor passa também. E não, mais assim, está ótima. São todas maravilhosas. Os desafios que os professores estão passando, respondam. Vão lá no portal, dê uma olhadinha, observe tem outras matérias, outras aulas dos outros professores das outras turmas, mas que o assunto também é igual e parecido com o de vocês, e também serve assim de mais aprendizado, né? De mais curiosidade que às vezes a gente nunca tenha, olha, eu não sabia, mas com a aula do outro professor você descobre, vocês aprendem, né? Tudo na vida é um aprendizado, a gente nunca para de estar aprendendo mais e mais. Pois vão lá no portal, dê o likezinho no Estudo em Casa Itabaianinha e vão à luta, corra atrás. Eu preparei um material hoje sobre o tema de o mundo bipolar. Está lá no material de vocês, na página 182, certo? E 183. Acompanhem, leiam lá os textos que tem. Preparei relacionado a esse tema, aqui o material. E vou passar para vocês agora e acompanhem, certo? EJA, Educação de Jovens e Adultos, nosso papel de parede aí. E aqui é o nosso tema, né? O mundo bipolar. Dois polos de poder, né? Os Estados Unidos e aí o bloco URSS, o bloco socialista, o líder do bloco socialista e o líder do bloco capitalista. Temos duas aí potências e vamos conhecer um pouquinho deles agora. Você já ouviu falar na Guerra Fria? Você sabia que durante mais de 40 anos o mundo assistiu um jogo ameaçador disputado pelos Estados Unidos e pela União Soviética? Pois é isso aí o que aconteceu nesse período. Vamos ver agora o capitalismo versus socialismo. Guerra Fria, os Estados Unidos, a União Soviética. Também teve nesse mesmo período a divisão política, economia, militar. Vamos ver tudo um pouquinho aí desse, como diz o tema, né, nesse mundo bipolar. Após a guerra, um novo capitalismo, referência de organismo financeiro do FMI, o dólar da moeda mundial, criação da ONU, teve também as duas potências mundiais, né, a União da Rússia e o dos Estados Unidos. Vamos lá ver o que aconteceu mais. O FMI também foi fundado nesse mesmo período. O Fundo Monetário Internacional promove o equilíbrio financeiro entre os países endividados. O BID, Banco Internacional da Reconstrução e do Desenvolvimento, auxiliar na reconstrução dos países atingidos pela Guerra Mundial. E aí abaixo tem esse lado aí, né, o organismo financeiro. Houve também a Conferência de Bretton Woods em 1944, que estabeleceu o padrão do dólar, o ouro, o FMI e o BID. E aqui foi quando ocorreu, né, essa conferência, o logotipo aqui, o Banco Mundial, teve todo esse enredo nesse período, em 1944. A criação da ONU foi em 1945,
Conferência de São Francisco, Organização das Nações Unidas, substituiu a Liga das Nações, visando garantir a paz mundial e luta pelo fim das misérias do mundo. O FMI, Fundo Monetário Internacional. O FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação. Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. O OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Unesco, Organização para a Educação, Ciência e Cultura. E, por último, aqui a OMS, Organização Mundial da Saúde. Tribunal de Haia julga crimes de guerra. Então, em 45 foi, consolidado aí, criado, fundado muitas dessas organizações que vemos até hoje. Teve também o Conselho de Segurança, órgão da ONU responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial, formado por membros permanentes com o poder de veto: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Tem membros desses países. E membros temporários são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Aí vem agora o Brasil e o Japão, são os que mais foram eleitos, os membros temporários. Conferência de Yalta, realizada em 1945, definiu-se sobre as áreas de influência de cada superpotência. Concordam com a influência soviética na Europa Oriental e decide sobre a ocupação da Alemanha com a participação da França. Aí aqui tá essa conferência aqui, essa reunião de Yalta. Aqui é o resultado: nova configuração política e geográfica da Europa Ocidental, sobre a influência dos Estados Unidos, tudo aqui em vermelhozinho, e tem a Europa Oriental sobre a influência dos soviéticos. Então, ficou aí dividida, melhor assim, uma de azul, outra de vermelho. Por isso que é chamada as duas de bipolar. A cortina de ferro também tem lá na página 183 de vocês, que é aquele mapa. Por que a cortina de ferro? O que foi que resultou com essa Guerra Fria? Expressão cunhada por Wilson em 1946, referindo-se ao isolamento de alguns países europeus sobre o regime soviético em relação ao restante do continente. Então, esta cortina aqui, essa linha vermelha que tem passando aqui, separando. O de verdinho aqui, os países capitalistas, e os laranjinhos são os socialistas. E a linha vermelha aqui está separando essas duas potências, e chamando de cortina de ferro. A Conferência de Potsdam, em 49, divisão da Alemanha de Berlim em 4 zonas de ocupação: a União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Aí aqui foi quando levantou, fundou aquele muro, o famoso Muro de Berlim. Ocorreu Potsdam, Alemanha, entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945. Nessa conferência, os 3 grandes definiram como seria a ocupação da Alemanha. Aqui temos outro mapa mostrando Berlim após a Segunda Guerra Mundial.
o muro que ficou, né, dividindo aqui o setor soviético, essa parte vermelha, o verdinho americano, os ingleses aqui, o setor francês no azulzinho. E o muro foi levantado separando desses outros, certo? E agora o nosso desafio. Agora que vocês já viram um pouquinho da história, diga qual foi o dia e o ano da derrubada do Muro de Berlim. Tem lá no material de vocês, não precisa nem gastar a internet, nem precisar tanto. Na primeira folha, na página 182. Vejam lá, dê uma lidazinha e me diga qual foi esse dia que ocorreu essa derrubada do Muro de Berlim, certo? Vamos lá, corra atrás. Vamos. E aqui tem a nossa mensagem da semana, o link da atividade, envio para o professor de vocês. E aqui tem, seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de vocês, de você, de cada um. Então, corra atrás. Só depende de você alcançar o seu objetivo. Certo, galera? Então, se cuidem, fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus nos permitir.